A Lilian tem um furo aqui que eu não tinha visto. Ela que me mostrou, né? Vou começar com esse. Nunes Marques e Gilmar Mendes maior. Quebraram puta pau. Que delícia, gente, hein? Ontem, nos bastidores da sessão das Big Techs, eles quebraram um puta pau. 2 ministros do Supremo, quer dizer, o Nunes Marques é uma vergonha completa, e isso realmente... Gente, o vídeo é um pouquinho longo, mas vale a pena pelo babado. Vamos ter que estar do lado do Gilmar Mendes, isso que é o pior. O pior é isso. Mas quando o outro interlocutor é o Nunes, não tem muita escolha, né? Não tem escolha. Inédito sobre essa reunião, que, na verdade, não essa, né? Essa foi a pública. Os ministros passaram ontem mais de 4 horas a portas fechadas, no que seria um almoço, virou um almoço mais café da tarde, e o final dele foi indigesto, por conta desse personagem aqui, que lá, durante essa conversa a portas fechadas, estava falando do ministro Nunes Marques. Vamos entender o macro. O ministro Nunes Marques era o único que faltava votar sobre o Marco Civil da Internet. E durante essa reunião a portas fechadas, me relataram alguns ministros do Supremo Tribunal Federal, Nunes Marques disse que havia uma preocupação institucional rondando a cabeça dele. Qual preocupação institucional? A de que a decisão do Supremo suscitasse um avanço de outros países sobre as instituições no Brasil. Ele não deixou taxativo, segundo me disseram, relataram os ministros, que, olha, a discussão foi muito acalorada, tá? Essa fala do Nunes Marques levou a uma discussão muito acalorada. Então, todos os ministros estão tentando preservar ali o principal ator dessa, digamos, altercação, que foi o decano do Supremo Tribunal Federal, o ministro Gilmar Mendes. Nunes Marques, então, deu a entender que estava se referindo aos Estados Unidos. O ministro chegou a dizer que tinha informações de coxia, ou seja, de bastidor, de que havia sim uma disposição dos Estados Unidos de avançarem sobre o Supremo Tribunal Federal ou sobre seus integrantes por conta da regulação das Big Techs. Ele foi interrompido neste momento pelo ministro Alexandre de Moraes, que disse: o senhor está se referindo à eventual sanção? Eu não estou preocupado. Por que você está preocupado? Porque o ministro Alexandre de Moraes já é alvo de uma ofensiva, não do governo formalmente, né, mas de uma ofensiva retórica e de empresas ligadas a Donald Trump. Neste momento, Nunes Marques disse: olha, eu acho importante que a gente pondere a respeito disso, para não deflagrar uma crise de relações internacionais. Eu, por óbvio, não estou relatando o ipsis literis, mas foi como me foi passado. Neste momento, o decano, o ministro Gilmar Mendes, assumiu a discussão. E o ministro assumiu, abro aspas para um colega dele, como há muito tempo eu não via o Gilmar fazer, fecho aspas. Segundo o relato, o ministro Gilmar Mendes disse o seguinte... Eu pagaria uns R$50 para ver o Gilmar pistola, hein? Porra, o Nunes Marques ainda, né, cara? Nunes Marques estava procurando um pretexto para adiar o julgamento, porque sim, o ministro Nunes Marques poderia pedir vista. Ele sinalizou, inclusive. Gilmar Mendes teria dito que ele estava procurando um pretexto para adiar o julgamento. E fez questão de ser taxativo. Esse discurso que o senhor está trazendo aqui é o discurso bolsonarista. Constrangeu o colega. O ministro Gilmar Mendes disse que havia ali, na fala de Nunes Marques, na sinalização de adiamento dessa decisão, que já está sendo debatida no Supremo há uma década, a intenção de agradar, de atender a um grupo político. O ministro Gilmar Mendes ainda, repito, em tom altivo, e é o decano do Supremo. Quando tem um negócio da bronca, gente, tem 2 personagens que sempre emergem com muito mais autoridade. O presidente da corte, por óbvio, e o decano, que é o ministro mais antigo. Isso conta dentro da institucionalidade. O ministro Gilmar Mendes chegou a dizer que não se cede à chantagem, porque a partir do momento que se cede a uma chantagem, nunca mais é possível parar. Dizendo o seguinte: se ameaçam, né, avançar e o Supremo recua, quem sai enfraquecido é o Supremo Tribunal Federal como instituição. Nesse momento, Nunes Marques recuou
e falou, nesse caso, eu vou trazer o meu voto, peço meia hora para apresentar o meu voto e finalizamos o tema hoje, fico vencido. E acabou assim, como relatava o Felipe, 8-3, mas teve bate-boca, discussão, altercação acalorada nos bastidores. Os ministros, que por muito tempo, digo, tá há 10 anos o caso lá, né? Muito tempo, trataram, debateram internamente, estavam já ali há horas tentando chegar a um meio termo, construir um texto de meio caminho, celebraram a atuação, e eu conto a vocês assim, que os relatos que recebi foram de ministros orgulhosos pela defesa institucional que Gilmar Mendes fez, da autonomia do Supremo Tribunal Federal, de decidir sobre temas que dizem respeito ao país. Tá gostando do papo? Então se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nada e se puder, ajuda a gente fazendo um Pix. Muito obrigada! Gilmar Mendes e a gente aqui aplaudindo Gilmar Mendes, porque, primeiro, porque nem os próprios ministros do Supremo esperavam essa reação do Gilmar, imagina a gente, né? Imagina a gente. Então, começa por aí. Agora, surpresa zero, o Nunes Marques tentar interferir, deixando mais uma vez claro o quão bolsonarista ele é e o quão ele age de acordo com o que quem o colocou lá, né, ordena, porque isso é claro, ele não leva uma coisa como se fosse uma grande ameaça, não, tem um fulano de tal, que eu falei, que é isso, que é aquilo. Não, são tudo suposições trazidas pelo Eduardo Bolsonaro, pelo próprio Bolsonaro, e que ele coloca em jogo uma coisa tão séria como essa regulação. Né? O que vocês acham? Não, assim, eu queria fazer um comentário. Primeiro, assim, foi 8-3, eu acho que é muito importante a gente comemorar isso, porque estava mais do que na hora de as plataformas serem responsáveis. Tem uma lista de crimes, né, que elas passam a ser responsabilizadas, que elas vão ter que controlar as postagens, né? E então não é necessário mais uma ação judicial, pode ser uma notificação extrajudicial. A votação foi 8-3, teve 2 votos contrários, que foram do André Mendonça e do Fachin, e o terceiro voto contrário foi do Nunes Marques, é justamente o voto mais bolsonarista, que ele fala assim, que eu estou pegando aqui numa matéria do Agência Brasil, e está lá bem relatado, que o voto dele no sentido de que o responsável pela postagem é o usuário, ou seja, é óbvio que ele está dentro desse grande esse grande lobby, na verdade, das Big Techs, né? Então ele quer responsabilizar o usuário e, segundo ele, quem tem que decidir isso é o Congresso. Mas o Congresso está há 4, 5 anos enrolando essa história e não resolve. Então, para mim, foi uma decisão histórica. É óbvio que ele está ali, eu estou falando o Nunes Marques, né? O famoso Praga da Xuxa, quem não lembra, vai lá, bota lá, Praga da Xuxa é a cara dele. Ele realmente está fazendo um voto bolsonarista, no sentido de que está livrando a cara das Big Techs, né, basicamente. Então você vai culpar o usuário e as Big Techs é como se elas não fossem responsáveis pelo que as pessoas postam lá. E eu acho muito importante a gente responsabilizar as Big Techs. Elas vão ter que ter um departamento jurídico maior, elas vão ter que ter pessoas controlando o conteúdo, porque é muito grave o que está acontecendo. A gente está falando em automutilação, em ataques antidemocráticos, a gente está falando de suicídio, a gente está falando de uma série de assuntos graves, muito graves, e que continuam acontecendo. E não tem como. A Europa já fez isso, os Estados Unidos é essa zona que está agora, entendeu? Então, eu fiquei muito feliz que isso passou no STF ontem. É uma briga também do jornalismo, acho que para a gente é muito importante, porque a gente faz aqui um conteúdo com muito cuidado com vocês, a gente pode cometer erros, a gente pode cometer gafes, isso é normal, mas a gente apura tudo que a gente está vendo, a gente passa o dia lendo, se informando para levar a melhor informação para vocês. E tem gente que mente descaradamente, sabendo, na maioria das vezes, que está mentindo e continua fazendo isso, estimulando ódio, estimulando comportamentos perigosos nas pessoas, muita violência. Então, eu acho que é um momento para a gente comemorar, porque para se criar um ambiente um pouco mais
sociável nas redes sociais. Né? Muito bom, gente. E eu concordo com o Gilmar Mendes quando ele diz que o Cássio Nunes está levando uma narrativa bolsonarista para dentro do Supremo, né? Porque não tem nenhuma sinalização do governo norte-americano, nem de nenhum governo, de que vai sancionar o STF por causa da regulamentação das redes sociais. O que a gente tem são ameaças do Eduardo Bolsonaro e ele tentando convencer o chefe de Estado, o secretário de Estado dos Estados Unidos, a fazer isso, e a única sinalização que teve foi essa do... esqueci o nome. Qual é o nome do secretário de Estado dos Estados Unidos? Marco Rubio. Marco Rubio. E ele fez isso pelo CPF dele, ele não fez isso pela instituição. E também nada foi para frente. E aí, só um resumão do que rolou ontem, né, no STF, como o Fernando falou, é histórico e é mesmo. O Supremo Tribunal Federal decidiu que as plataformas digitais são responsáveis por conteúdos ilícitos publicados por usuários, mesmo sem ordem judicial, em casos graves como racismo, terrorismo e pornografia infantil, e também nesses golpes que ficam dando, né? Nessas fraudes que ficam dando, que o pessoal fica caindo, e que, gente, é muito. A inclusão digital no Brasil deu muito certo, né? Quanto a isso, não tem que falar. Então, tem gente de 8 anos até de 80 anos clicando em todo tipo de link que recebe 24 horas por dia. Só um parênteses, Claudinho, eu acho muito importante, porque ele falou que quem tinha que fazer isso era o Congresso e não o STF. E não, se são crimes, quem tem que julgar é o Supremo Tribunal, é o Judiciário que vai julgar crimes. Não é o que você pode postar ou não, de liberdade de expressão, etc. São crimes. Isso tudo que o Claudinho está falando está previsto no Código Penal. Então, a internet não pode ser uma terra sem lei. Exato. Lei. E pronto. Quem tem que fazer isso, de fato, é o Congresso. Mas o Congresso não quer fazer. Não quer fazer. O Congresso não quer fazer. Quando o Orlando Silva, do PCdoB, que era o relator da PL das fake news que estava tramitando no ano passado, que o Google se colocou contra, que todo mundo, todas as redes sociais, todo mundo não, né? Todas as redes sociais se colocaram contra, o Arthur Lira, o que o Arthur Lira fez? Vou criar um grupo de trabalho e nunca mais tocou no assunto. Né? E os casos continuam a acontecer, as crianças estão morrendo. Né? O STF não pode legislar sobre isso. E o STF não legislou sobre isso. O que o STF fez foi considerar o artigo 19 do Marco Civil da Internet parcialmente inconstitucional, fazendo assim que as redes sociais tenham mais responsabilidade sobre o que é postado nessas redes sociais. Olhando assim, parece óbvio. Né? Nesses últimos dias, agora mesmo, ontem, anteontem, hoje, o que está tendo de golpe no caso da Juliana Marins é um absurdo. É gente pedindo dinheiro para translado, antes era dinheiro para o resgate, agora para o translado. A família já se posicionou falando que não estão pedindo porcaria de dinheiro nenhum. E a galera está caindo nesses golpes. Isso é crime, cara, é estelionato.